Senhor? Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja um pouquinho da palavra do Senhor. Não sou pregadora. Se a arte da irmã Célia. A irmã Célia não está nessa noite, né? No culto. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do seu verso 1 até o 11. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu fiquei procurando, lendo, e não consegui sair desta passagem. Então vai ser essa que o Senhor quer nos falar nesta noite, né? Glória ao Senhor Jesus. Evangelho de João 8, do verso 1 a 11, que fala assim: a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para os montes das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E os escribas dos fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem conhecida de muitos, né? Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que no versículo 1, o Senhor Jesus ele foi para os montes das oliveiras. Nesse versículo 1 nos fala que era costume de Jesus ir para os montes das oliveiras para orar. Era o costume, hábito do Senhor. E em seguida o Senhor Jesus nos fala nessa passagem que ele ia para o templo ensinar, que também era de costume. Se os irmãos lerem anteriormente, contexto antes, fala também na passagem lá de capítulo 3, quando Jesus foi ter com Nicodemos, né? Fala também um pouco quando Jesus foi ao templo, saiu do templo, né, para ensinar as pessoas. No versículo, então esse versículo 2 é um hábito diário do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 13, irmãos, aleluia, fala que e os escribas, os fariseus trouxeram a mulher, né, apanhada em adultério. Eles, esses escribas, esses mestres da lei, aleluia, eles queriam encurralar o Senhor Jesus, né, para acusar o Senhor Jesus. Eles queriam armar uma cilada. Na verdade, eles armaram uma cilada, né, para acusar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu pesquisando, irmãos, em casa, esses mestres, os escribas, eles eram os homens que tinham uma importância, eles eram encarregados de escreverem cartas, né, as leis. Aleluia. Então, no verso 4, que fala que eles colocaram essa mulher diante do Senhor Jesus. Eles usaram essa mulher, né, como desculpa.
Então, fala assim, e pondo no meio disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. Glória a Deus. Eles queriam que o Senhor Jesus aplicasse a lei, né? Se o Senhor Jesus aplicasse essa lei, né, eles queriam que o Senhor legalizasse ou aprovasse, né, a lei de morte, porque na lei de Moisés, essas tais mulheres que cometessem adultério, elas eram apedrejadas. Só que esses mestres doutores da lei, eles não sabiam, não esperavam que o Senhor Jesus ele veio, né, trazer uma nova vida, uma aliança. Então o Senhor Jesus pregou, o Senhor Jesus simplesmente só ouviu, né, e não falou nada, ficou só esperando. Aleluia. E nos mostra também que essas pessoas, esses doutores da lei, como as pessoas que estavam lá, mulheres e homens, eles queriam apedrejar. Só que no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, fala assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está em pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E o Senhor Jesus fala a palavra do Senhor que ele se encurvou e começou a escrever com o dedo no chão. Esse versículo 7 nos leva, o Senhor Jesus ele fez com que essas pessoas, esses homens, essas mulheres, né, tocou na consciência deles, né? E eles ficaram ali pensativos. E como que pode você, né, nós aqui julgarmos alguém, né? Quem não tem pecado? A única pessoa que não tem pecado é o Senhor Jesus. Então essas pessoas aqui, esses homens e as mulheres, eles ficaram ali pensativos, não tiveram ação nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 8 fala, né, que repete que o Senhor Jesus ele volta novamente a escrever no chão, e tornando, inclinou-se e escrevia. Nosso Senhor Jesus ele ficou ali esperando, na calmaria, né, vendo o que eles iriam fazer. Aleluia. Verso 9 fala assim: quando ouviram isto, saíram um a um, e começou pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher no meio. Aleluia. No verso 10, e endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nesse versículo 10, aleluia, Jesus fala para aquela mulher, considerando com todo amor e paciência, né? E falou para ela assim: agora vá, abandone a sua vida de pecado. Aleluia. Nesse verso 10 e 11, o Senhor Jesus advertiu essa mulher. O Senhor Jesus a aconselhou com brandura, com palavra construtiva para essa mulher. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele mostrou misericórdia e não condenou. Aleluia. E ele faz isso hoje para nós, né? Ele mostra misericórdia. O Senhor, ele veio para dar vida, né? O sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, como Deus, né, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Se não me engano, aqui em Isaías 53, os irmãos quiserem ler comigo, 53 fala assim, a partir do versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa alguma.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, sabe o que Ele fez ali? Ele na cruz, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, também lá em Coríntios, se nós quiserem acompanhar, 2 Coríntios capítulo 5, 21, vai falar assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Jesus sem pecado, ele foi tratado como pecado, foi um sacrifício vivo. Aleluia. O sacrifício de Jesus na cruz, por amor a mim e a vocês que estão, por amor a nós, pela humanidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu acabei de ler, né? Ele levou sobre nós, né? Sobre si os nossos pecados, né? Também, como eu já citei o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira, assim como em João 3,16, para quem não sabe onde está. O Senhor Deus, Ele deu seu Filho unigênito, como eu já falei, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14, o seu versículo 6. E eu quero dizer para a igreja que Jesus, Ele mostrou nessa passagem aqui dessa mulher a misericórdia, a maravilhosa graça e o perdão. Mesmo sendo encurralado por aqueles escribas, os doutores da lei, os mestres, e aquelas pessoas, Ele teve misericórdia. Ele encorajou aquela mulher a ter mudança de vida, a sair do pecado. Aleluia. Nosso Deus está aqui. Glória a Jesus. Aleluia. E se você, né? Jesus, Ele aceita, nos aceita como, né? Nós somos. Isso dá liberdade para mudar de comportamento. Aleluia. Que Deus, né, possa nos ajudar, né? Que nós possamos também ajudar um amigo, uma pessoa ao nosso lado, seja essa pessoa dentro da nossa casa, essa pessoa, nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, porque a igreja está aqui na terra para fazer o seu papel, propagar o Evangelho. Os anjos queriam esse privilégio, mas o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos falando do amor do Senhor Jesus. Aleluia, porque Ele não tem prazer na alma que se perde, que se perca. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, que nós possamos realmente estarmos na posição na brecha e abrirmos a nossa boca, porque nós estamos aqui na casa do Senhor para aprender. O Senhor nos ensina, nosso pastor está aqui, os nossos professores da escola dominical estão aqui para nos ensinar e instruir. E nós estamos aqui para nos preparar e levar o Evangelho. Glória a Deus. E que nós não venhamos desanimar, não venhamos entristecer, venhamos confiar, seguir em frente, crer no Senhor Jesus. E Ele faz a obra. Aleluia. Eu termino por aqui, que os irmãos possam meditar melhor em casa essa palavra. Eu vou louvar o Senhor com hinos, os irmãos que souberem, me ajude. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Nós só tínhamos nossos pecados para oferecer. Mas mesmo assim o Senhor Jesus nos amou.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, me ajudem. Primeira vez que vou louvar esse louvor. Glória a Deus, aleluia.
Eu agradeço a oportunidade de nós, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a Mariana. A palavra do amor do Senhor Jesus. Amazing Grace. Apesar que a história do Amazing Grace tem uma história bem complexa por trás dela, mas Amazing Grace é a maravilhosa graça. Inclusive por causa da maravilhosa graça. Louvamos a Deus pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, pelo seu grande amor. Como é bom ser amado pelo Senhor. O que será que Jesus está escrevendo, né? Alguns textos bíblicos que a gente fica procurando respostas, aí nós não achamos. Espinho na carne de pau. O que Jesus escrevia? Alguém sabe o que Jesus escrevia? É fácil a gente contar as vidas dos outros. É fácil a gente contar as histórias dos outros. Alguns estudiosos supõem que quando Jesus achou para escrever o chão assim, tinha os mestres, os religiosos, e quando Jesus recebe essa situação, Jesus começa a escrever no chão assim, o pecado de cada um deles. Jesus começa a olhar para o A, aponta o pecado dele. O B, não tem fundamentação bíblica. Não vai dizer que eu falei, pastor, não. São algumas conjecturas de que Jesus, quando se dobra e começa a escrever, começa a apontar as falhas deles. Alguns outros entendem que Jesus, quando ele começa a escrever, ele aponta para uma posição transitória. A lei é sem misericórdia, mas a graça alcança a todos quantos se rendem ao Senhor Jesus. Jesus aponta para a nova aliança, perdão, porque na antiga aliança não tinha perdão, por isso eles queriam, a Madalena falou muito bem, eles queriam achar a ocasião, o próprio texto bíblico fala que eles queriam achar a ocasião de Jesus. Esse não é o Filho de Deus, não disse ser Filho de Deus, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pegadinha, se fosse nos dias de hoje, eles fariam, mas foi o que eles quiseram fazer com Jesus. Ele disse que é o Filho de Deus. Se ele for contra a lei, ele está abolindo a lei de Moisés, dizendo para não apedrejar. Mas se ele mandar apedrejar, ele não está agindo com amor, com misericórdia, com graça, do jeito que ele diz ser. Vamos ver o que ele vai dizer. Só que Jesus é mestre dos mestres. Jesus é nosso Senhor. Jesus é aquele que nos amou quando nós éramos informes. Talvez você tenha vivido uma história onde pessoas apontam suas falhas. Talvez você tenha vivido uma história onde pessoas tenham dito para você que não tem mais jeito. Talvez você tenha vivido uma história onde você mesmo não consegue se perdoar. Porque existem pessoas, eu conheço pessoas que elas têm dificuldade em se perdoar, irmão. Se Jesus levou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, quem somos nós para não nos perdoarmos? Se Jesus levou o pecado de todos nós na cruz do Calvário, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Pastor, mas foi muito pesado o que ele fez comigo. Mas e o que nós fizemos com Jesus? E o que nós fizemos com Jesus? Acha que foi leve o que nós fizemos com Jesus? O que nós merecíamos, Adriana? Nós merecíamos a morte, mas a graça nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. Perdoemos, perdoe mais, peça perdão. Deixa eu te dar um conselho. Pais, vocês que têm os seus filhos aí, ainda que em tenra idade,
Motive o máximo que puder os teus filhos estarem na igreja. Se você puder fazer, faça igual a Ana. Se você puder fazer com os teus filhos, faça igual a Ana fez. Leve o filho, entregue no templo e deixe no templo e não tire no templo. Como assim, pastor Bob? Não, espiritualmente. Porque é melhor nós temos os nossos filhos envolvidos o tempo todo na igreja. Não é, Isabel? Eu vi que a irmã Isabel, quando eu estava ajeitando o Paulo aqui, ajeitando a gravata do Paulo aqui, eu vi a felicidade da irmã Isabel em ver o seu filho de paletó e gravata hoje na casa. Mas lá atrás foi sofrimento, foi choro. Talvez se a irmã Isabel pudesse falar assim, como pudesse, queria ver o meu filho nascendo, pensando como está o Samuelzinho aqui, já o profetinha de gravata, já desde cedo, vindo desde cedo. Passou por uma fase hoje, está na casa de Deus. Às vezes nós falamos coisas na nossa casa para os nossos filhos e nós desestimulamos os nossos filhos a estar na igreja, trabalhar na igreja. Eu fico tão feliz quando eu vejo meu menino colocando. Terça-feira ele estava escalado para dar uma palavra na igreja sede lá com o líder dos varões da Zona Leste. Ele colocou o paletó, colocou a gravata. Eu falei, que saudade quando eu tinha 20 anos, né? Faz tempo, né? Meu menino colocou o paletó, aquele negócio bonito. Eu falei, moço bonito. Se tem um homem que eu acho bonito, é esse. Ele ficou mais um pouco na igreja. A minha filha, ver a minha filha cantando aqui, ver a minha filha estudando, fazendo curso de teologia, para mim não tem preço. E às vezes, preste atenção nisso, mãe, pai, você inconscientemente, você pode ser um motivador para o teu filho não vir para a igreja.